É muito claro ou muito escuro? Bom dia, pessoal. Uma ótima segunda-feira para você. Olha, tem assuntos que as pessoas não estão familiarizadas. E quando você fala de televisão, de rádio, de formadores de opinião, isso é muito perigoso. Vou repetir. Tem pessoas que não estão familiarizadas com determinados termos. Há pouco aqui eu estava assistindo aquele jornalístico da madrugada, todos conhecem, o Hora 1 da Globo. E se eu não falar, eu vou estar escondendo todo o meu trabalho que eu tenho aí há mais de 30 anos, que é sobre acessibilidade. Vocês que me acompanham sabem disso. Então, é um puxão de orelhas mesmo. A maior rede de televisão tem um lado bom. A maior rede de televisão do Brasil, que é a Globo, todos os dias tem conteúdo sobre acessibilidade. Vocês sabem disso. Você pode clicar agora no Google e colocar lá assunto sobre cadeirante, pode colocar as palavras cadeirante, deficiente visual, acessibilidade, inclusão. Pode perceber que tem da Globo ali, G1. Até pela questão das afiliadas e do portal G1. Então, quanto a isso aí, a gente precisa elogiar a Globo. Agora, é inadmissível, eu creio que tem treinamento, tem reunião de pauta. E eu estou falando ao vivo aqui no Instagram, mas daqui a pouquinho isso aqui vai para toda a rede. É para chamar atenção de uma vez por todas, muito embora isso aqui eu já tenha falado outras vezes. Pelo amor de Deus, o repórter que já foi premiado, e é claro que isso aqui também não vai sujar a carreira dele, é um comentário que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, as pessoas que assistiram ele vai no embalo. Sabe aquela história que acontece o seguinte, você vê uma celebridade do qual você é fã, ela falar errado, então se ela falar errado, para você está certo. Porque essa pessoa você trata como ídolo, como uma celebridade, você é fã. Aliás, tem gente que até é fanático hoje. E eu não estou falando isso aqui, pessoal, de besteira. É necessário que a gente corrija os erros. Tanto é verdade que teve muito trabalho e virou lei, né? É terminologia. Terminologia em relação à acessibilidade. Tem um professor Romeu, que eu sempre cito ele, eu sempre esqueço o sobrenome dele, mas eu vou fazer a questão de colocar um link aqui após eu terminar esse live de madrugada, quer dizer, já amanheceu, nesta segunda-feira. O Roberto Kovalik, que foi repórter internacional da Globo, ele apresenta o Hora 1. Um excelente profissional, não precisa nem ficar elogiando aqui. Mas agora há pouco até dói, assim, sabe quando você ouve alguém falar assim com naturalidade? Quer dizer, como se fosse uma coisa normal, tanto faz. E me irrita, sinceramente, me desculpe, me irrita quando as pessoas falam assim. Ah, tanto faz. Não, não é tanto faz. Use o termo correto. Até errar, o português da gente errar, falar e tal, até tá errado também, mas passa agora a terminologia ligada às pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. Vou repetir. Pessoas com deficiência. Não é portadores. Não se usa mais isso, por favor. Portadores. Ao longo das décadas foi usado isso, mas desde 2006. Em 2008 eu estive inclusive na TV Globo, eu estive presente. Eu fui entrevistado pelo Jô, pelo programa do Jô. E aí foi implantado com publicidade em tudo quanto é lugar, na Rede Saci, do qual eu trabalhava da USP, foi falado isso. Não se usa mais o termo portadores. Em 2008, nós estamos em 2022. Roberto Kovalik, você falou com naturalidade e você não vai corrigir, eu passei um link, vocês não corrigem. Então eu corrijo aqui, no Instagram. O Roberto Kovalik, que você é fã dele e tal, não estou desmerecendo ele, mas ele falou com isso. Uma matéria belíssima, que ontem foi apresentada no Fantástico. Eu estou colocando ela hoje no canal Estação Imprensa também, porque isso que precisa ser compartilhado. São matérias
ligados às pessoas com deficiência. Nós já somos um país da exclusão. Estou falando certo. Não é inclusão. Tem muita gente falando bobagem aí, inclusive pessoas que dizem que entendem do assunto. Aí vamos respeitar. Eu sou um grão de areia, mas eu estudei muito. E continuo estudando a acessibilidade. Tanto é verdade que a minha formação no jornalismo, eu escolhi essa matéria, acessibilidade. Eu brigo pelas pessoas com deficiência. Então a matéria ontem, não sei se você assistiu, do Fantástico, uma matéria belíssima, é que eu não guardo o nome do repórter, mas a gente coloca o crédito. No caso foi uma repórter, a Juliana, né? Bom, eu não gosto de errar, eu já estou falando sobre de termo errado, termo incorreto. Então essa matéria falando sobre a discriminação nas redes sociais, na internet, com as pessoas com deficiência. Ligeirinho, o que é pessoas com deficiência? Vários tipos de deficiência. Assista a matéria de ontem, está claro, tá no Globoplay e está no Estação Imprensa também, a matéria completa. E aí, claro que é normal. As matérias que aparecem no Fantástico são escolhidas e retransmitidas, né, no jornal Hora 1. É normal. O que eu quero dizer? Quando foi apresentar essa matéria, o Roberto Kovalik, para quem assistiu, percebeu isso aí. Ou não percebeu, só percebe quem interessa. Ele falando sobre as pessoas portadoras de deficiência. Não existe portadoras. São pessoas com deficiência. Também não se usa mais os termos necessidades especiais. Pessoas portadoras de deficiências ou com deficiências. É só com deficiências. Não se usa, pelo amor de Deus. Você que é jornalista de rádio, você que escreve, você que trabalha na televisão, não só a Globo, trabalha no SBT, na Record. Agora está escuro aqui, né? Vamos acender aqui um pouquinho. Está muito claro. Tem que ficar no escurinho mesmo, porque fica um azul aqui. Então, da Band, eu vejo muitos repórteres fazer isso. Pessoal, vocês fizeram a lição de casa. Vocês tiveram a oportunidade de fazer faculdade, universidade. Use o termo correto, porque nós estamos num país que as pessoas têm fanatismo por política, que é errado. Você tem que gostar da política para você exigir os seus direitos, mas também cumprir os seus deveres. Agora, eu sou um grão de areia, aliás, de jornalismo, de jornalista ligado à acessibilidade, tem eu e mais meia dúzia no Brasil. Nós temos 45 milhões de pessoas com deficiência. E o desrespeito acontece diariamente, a começar pela vaga exclusiva que as pessoas não respeitam mesmo. E essa matéria de ontem da Globo foi sensacional, serve para você assistir e compartilhar com as outras pessoas, né? Lá tem vários personagens reais, uma criancinha também com autismo, e parece que é o Pepe, né? O Pepe, as outras moças também. Então a gente tem que dar um basta nisso. E eu defendo que isso aqui seja objeto dos nossos legisladores, que tomem vergonha na cara e façam um ajuste nas leis. As pessoas precisam ser presas. Elas precisam ficar atrás das grades para respeitar as pessoas com deficiência. Elas já têm uma vida difícil, que é a dificuldade de locomoção. Eu estou falando da pessoa com deficiência física, mas o Fantástico também mostrou o garotinho com autismo, mostrou as moças que têm deformação. Você nasce e elas nasceram com deformação. Nem todo mundo é celebridade. Nem todo mundo tem dinheiro para fazer uma cirurgia plástica. Aliás, quem tem dinheiro faz cirurgia plástica sem necessidade, não é? Então, essas moças que mostrou ontem na reportagem, elas não têm condições financeiras para fazer uma cirurgia plástica. Imagine, para o homem é difícil. Imagine para a mulher, ela tem uma deformação no rosto. Mas essa reportagem, com certeza, ela já está viralizando por aí. Agora, o meu comentário aqui, ele é pertinente, porque eu estou mais uma vez falando o seguinte: pelo amor de Deus, eu estou falando dos jornalistas, mas você, o cidadão, né, que está me assistindo aí, me ouvindo, quando você for se dirigir a alguém, vou falar para, claro, você vai encontrar a pessoa, vai conversar com ela normal. Quando você for citar, não use o termo, agora você vai lembrar para sempre,
portadores. Você porta uma carteira, você porta uma identidade, você porta um óculos, você porta um relógio. Roberto Colavi, vou até falar o seu nome errado, não pode, né? Kovalik, Roberto Kovalik. Eu sei que você nem percebeu isso, mas eu estou te corrigindo agora. Mas isso, pode ficar sossegado, não é só você não, outros colegas seus da própria Globo usam esse termo errado. Portadores. As pessoas portam carteiras, elas portam dinheiro. É pessoas com deficiência. Outra questão, necessidades especiais. Não se usa mais esse termo. Não sou eu que estou falando. Está na lei. É terminologia 2006. 2008, ela foi... tem um período de 2 anos, me parece que é mais ou menos isso. Estou falando de um linguajar popular para que todos entendam. Então, quando você for escrever, por exemplo, você está precisando aí de um empregado, não vai colocar precisamos de pessoas portadoras, pelo amor de Deus. É pessoas com deficiência, tá bom? Seja qualquer tipo de deficiência. E mais uma vez, eu não vou perder a oportunidade. Respeite as pessoas com deficiência. Principalmente nos direitos delas. Eu falei de vaga exclusiva, mas é tudo. Ajude as pessoas. Elas têm dificuldades. Agradeça a Deus, você está hoje, em uma segunda-feira, você está me enxergando. Você enxerga. Ontem mostrou uma moça também com deficiência visual, advogada. E você assistindo nem parece que ela é deficiente visual. E veja a felicidade dela. Está defendendo as pessoas com deficiência. Um cadeirante. Tente andar em uma cadeira de rodas, para você ver a dificuldade que se tem. Vendo os seus olhos, tente caminhar. Eu acho que as pessoas estão na hora de fazer isso. Porque eu já ouvi pessoas falando assim, foram repreendidas. Olha aquela pessoa aleijada. Já pensou? Antigamente era colocado isso, aleijada. Não, é pessoas com deficiência. Aleijada talvez seja o seu pensamento. Então as coisas vão mudando. Termos que eram pejorativos, tudo bem, da época passou, morreu. O que foi ontem, foi ontem. Mas vamos respeitar. Tantos educadores que nós temos no país, vocês fazem parte disso. Isso é educacional. Termos errados ensina pessoas a aprender errado. Então, tanto faz não. Vou repetir. Eu encontrei uma pessoa falando assim, sendo repreendida, não por mim, por outra pessoa, falou, olha, não se fala aleijado. Falou, cadeirante, né? As pessoas não usam cadeirante também, isso aí não tem problema nenhum. Olha aquela moça cadeirante, o moço cadeirante e tal. Agora, pessoas aleijadas em 2022, dói até, né? Pejorativo. Agora, mais do que isso, porque tem pessoas até que falam assim, isso é bobagem, e nós temos que se preocupar com outras coisas e tal. É porque você não tem deficiência. Eu também, aparentemente, não tenho. Mas, inclusive, tem pessoas com deficiência que é contra o que eu estou falando agora. Aí é pior ainda. A pessoa tem deficiência, mas ela é tão amarga que ela acha que é bobagem. Que a gente luta. E tem um detalhe, a gente luta e vê resultados. Há 30 anos, pelo menos, eu trabalho em defesa das pessoas com deficiência. E eu tenho visto os resultados. Eu tenho falado alguns. Eu não vou também me vangloriar porque parece que a gente está querendo aparecer, né? E olha que eu não sou candidato a nada, nunca fui, não serei, e não é para viralizar. Aqui eu sempre digo, ontem eu conversei com um grande colega meu, colega não, amigo mesmo, do tempo de rádio, da Globo, e eu falei sobre isso. Existem alguns trabalhos nossos, algumas profissões, que são missões. Não é só você trabalhar, é missão. O que eu estou fazendo aqui é uma missão. São coisinhas pequenas que se tornam grandes se cada ser humano fazer a sua parte. Pode ter certeza, se você fizer a sua parte, o mundo será melhor. Uma coisa simples, de você não se incomodar de ter uma vaga. Aliás, vamos dar um exemplo aqui figurativo que acontece na realidade. O mercado, shopping center, está lotado de carros. Aí você vê lá 3 vagas, entre aspas, que não tem nenhum carro. Aí você chega próximo, um é de idoso e 2 estou falando de forma aleatória. Tem aquele símbolo de cadeira de rodas
que se chama símbolo de acessibilidade, é mundial. Até uma criança, quando ela começa a enxergar, ela percebe isso, porque tem nos filmes americanos. Pode ver, até nos filmes antigos. Aí tem pessoa que fica incomodada e ela vai lá e estaciona o carro dela. Quando ela é abordada, a gente vê que ela é pior do que a gente imagina como ser humano. Qual a resposta dela? Não é mais aquele negócio só um minutinho. Ela diz o seguinte: ah, mas não tem ninguém aqui com deficiência. Como se aquelas vagas, obrigatoriamente, elas teriam que ser preenchidas. Senão aquela pessoa fica incomodada. Você já viu isso? É incrível, parece sarcástico. O shopping center lotado tem 3 vagas que é para deficiente. Se é para pessoa com deficiência, cuide da sua vida. É isso que eu digo. Cuide da sua vida, que será melhor. Aquelas 3 vagas, elas têm que permanecer vagas, já está falando, para pessoa de direito. Não é direito seu. Você pode ser o presidente do shopping center. Você pode ser a autoridade. Que se dane você tem que respeitar. Antes de mais nada, você é cidadão. Então respeite as pessoas com deficiência. Eu vejo também muita gente fazer declarações, eu sou a favor disso, a favor daquilo e tal. Tudo cascata. Que essa pessoa é a primeira a não seguir as regras. Eu vou dar um exemplo como jornalista. Não faz 2 meses que um mercado aqui próximo onde eu estou, de tanto eu encher a paciência deles, eu filmei, mostrei. Não tinha vagas para deficiente. E tinha uma só, que ela servia para quê? Para colocar caixa de mercado, de lata de não sei o que, distribuição. Eu comecei a filmar, quer dizer, eu nem sei quem é o dono desse mercado, não importa. O importante foi que eles fizeram meia boca, mas colocaram 3 vagas para idosos e para pessoa com deficiência, os veículos, né? Colocaram lá a demarcação e tal. É isso. Parabéns. Eu não vou citar aqui o nome do mercado, porque ele ficou até já chamado aí do lado negativo. Mas assim, é no silêncio, porque às vezes as pessoas entram em contato comigo. No caso desse mercado aqui, não entraram em contato comigo. Nem precisa entrar em contato. Só o fato de você cumprir a sua obrigação, porque isso é obrigação, é lei. Você tem um mercado, você tem que ter vaga para a pessoa com deficiência. É o seu cliente que está ali. Então isso aí serve para você também. Ah, Ligeirinho, meu mercadinho é pequenininho. Não interessa. Coloca ali, você vai vender até mais. Você vai até vender mais. Tem gerentes, lojistas de supermercado em todo o Brasil, viraram amigos meus, eles me consultam. Eu fico super feliz por isso. Pode entrar em contato. Tem alguma dúvida sobre acessibilidade? Olha, a vaga é assim, assado, tal, sabe? Mercados de mercados de nome e mercadinhos, comércio pequeno, casa de ferragem. Faça valer rampas também. Não esqueça de rampas. Para que seu comércio tem degraus? Tem degraus? Ótimo. Tudo bem, você não precisa quebrar ali, mas coloca uma rampa. Hoje tem rampas. Aquelas que você instala ali de manhã até o final da tarde, quando você fechar o comércio, você tira rampas. Tem rampas pela internet. No Mercado Livre você compra rampas. Não é possível que você ainda deixe lá os degraus sem uma rampa. A pessoa com deficiência, só para você ter uma ideia. Eles não vão reclamar. Eles simplesmente não vão comprar. Vamos dar um exemplo aqui, uma drogaria. Uma farmácia. Tem degraus. Um cadeirante não vai entrar ali. E ele não vai falar, escuta, você não tem uma rampa aqui? Ele não vai falar isso. Você que tem que perceber isso. Agora tem muitos comerciantes inteligentes que estão fazendo isso. Pelo Mercado Livre você compra, coloca ela lá de manhã. Você não está abrindo a porta? Coloca ali na padaria, no boteco. As pessoas com deficiência são gente também. Você esqueceu disso? São pessoas consumidoras. Aliás, as pessoas com deficiência, todas elas, são consumidores. Pagam impostos. E têm uma vida difícil. Mais difícil do que a sua. E normalmente não reclamam da vida. Quem mais reclama da vida somos nós. Que, entre aspas, somos diferentes. Não. Todos nós somos iguais. Eu fiz um trocadilho aqui para ver se você entende. Então vamos, uma vez por todas, respeitar as pessoas com deficiência, principalmente no termo. Viu? No termo. Portadores, não. Necessidades especiais, talvez quem precise é você. Tá bom, pessoal? Um grande abraço.
Eu não sei porque tá tão claro aqui. Olha só como tá claro aqui. Deixa eu mandar um alô aqui. Tem pessoas aqui de manhã. Tem a Débora Souza. Gilca Serviços, deve ser empresa. E Mael Novaes. Muito obrigado, viu? Deixa eu ver se dá para dar uma cena aqui para vocês. Mas vai para toda a rede aqui. Alguns deu. O Gilcar Serviços, deu para dar um alô para você. A Débora Souza, estou falando aqui para vocês também ao vivo. Muito obrigado pela audiência, viu, gente? Até a próxima, se Deus quiser.